Gostaria de convidá-los para acompanharem comigo a leitura do Salmo de número 27, Salmo de Davi, anelo pela presença de Deus. Salmo de número 27, estaremos procedendo à leitura de todo este salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Meus queridos, neste salmo, Davi fala de alguns desafios e adversidades que o cercavam constantemente. Ele fala de malfeitores, ele fala de opressores, ele fala de exército, ele fala de guerra, ele fala de falsas testemunhas, ele fala de pessoas que só respiram crueldade. Provavelmente estes foram os principais infortúnios com os quais Davi conviveu durante o seu reinado. O próprio sogro, Saul, assim como também teve como inimigo seu próprio filho, Absalão. Havia também os jebuseus, os filisteus, os amalequitas, os moabitas, os sírios, os amonitas e muitos outros povos que estavam constantemente ameaçando atacar Judá, atacar o reino de Israel, atacar o reinado de Davi. Alguns personagens se destacam na história de Davi. Podemos destacar Golias, o gigante filisteu. Podemos destacar Nabal, também Simei, um homem que amaldiçoou a Davi, atirou-lhe pedras num dos momentos mais difíceis da sua vida. Em muitos dos seus salmos, nós vemos que Davi fala desses inconvenientes com os quais ele convivia. O Salmo 3, por exemplo, é um salmo no qual Davi diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Então nós, quando lemos os salmos de Davi, nós vemos quantas foram as suas adversidades, quantas foram as suas lutas, quantos foram os infortúnios com os quais ele se deparou e teve que conviver. Certamente, quando nós olhamos para a nossa realidade,
nós observamos que ela é diferente da realidade de Davi em muitos aspectos. Por exemplo, nós não sabemos o que é uma guerra, nós não sabemos o que é ter um exército acampado contra nós, nós não sabemos o que é termos a nossa cidade sitiada por um exército inimigo, nós não sabemos o que é ter um grupo de malfeitores à nossa espreita o tempo todo. Mas há algumas coisas que certamente possam fazer parte da nossa realidade, com as quais Davi não tenha convivido, não tenha lidado. Cada um tem os seus próprios desafios, seus próprios infortúnios, suas próprias adversidades. Até mesmo algumas adversidades, alguns desafios são próprios de algumas épocas, e pode ser que as nossas adversidades sejam diferentes daquelas com as quais Davi viveu na sua natureza, mas com o mesmo potencial de, quem sabe, colocar a nossa fé em prova, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Por exemplo, pode ser que a adversidade de uma pessoa seja um problema de saúde, pode ser que a adversidade de outra pessoa seja um problema de ordem financeira, talvez dívidas, talvez o problema do desemprego. Pode ser que a adversidade de outro seja um problema de relacionamento, um problema de relacionamento com o pai, com a mãe, com o filho, com o cônjuge, com o patrão, com o empregado, com o vizinho, com outra pessoa qualquer, e assim por diante. O fato é que, seja qual for a realidade de cada um, eu creio que a mensagem do Salmo 27 é uma mensagem relevante, é uma mensagem oportuna, é uma mensagem que pode falar para a mente, a fim de que, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E eu gostaria de olhar para este Salmo, o Salmo 27, de alguém que, em meio às dificuldades e infortúnios da vida, aprender e esperar em Deus. É com essa perspectiva que eu quero convidá-lo a olhar para esse Salmo, olhando nele o depoimento de uma pessoa que, em meio às adversidades da vida, aprendeu a descansar e esperar em Deus. E com esta perspectiva, nós queremos destacar aqui algumas declarações de Davi neste Salmo, pelo menos 3. No primeiro momento, nós vemos aqui que Davi faz uma declaração de confiança em Deus. Nos versículos 1 ao versículo 3, nós vemos uma declaração de confiança plena em Deus. Confiança essa que dava a Davi a coragem para seguir adiante, ainda que as circunstâncias lhe fossem desfavoráveis e ameaçadoras. Ele começa então o Salmo dizendo: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Observe essas 3 expressões de Davi. Quando ele diz o Senhor é a minha luz, nós podemos pensar que o que ele está dizendo era que poderia caminhar numa direção segura, porque estava caminhando sob a luz do Deus Todo-Poderoso, o Senhor da sua vida. Quando ele diz o Senhor é a minha salvação, palavra que poderia ser traduzida também por livramento. Então ele está dizendo, eu posso caminhar seguro sob a luz do Senhor, na certeza de contar com o seu livramento. E ele diz mais: o Senhor é a fortaleza da minha vida. E nós sabemos que nas cidades antigas, há tempos de perigo, em tempos de adversidade, em tempos de aflições. Então Davi está aqui fazendo uma declaração de confiança no Senhor.
E nessa declaração de confiança, ele então levanta uma pergunta dizendo: de quem terei medo? A quem temerei? E ele prossegue afirmando: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que se levante contra mim um exército, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Meus queridos, este é um salmo, como nós já mencionamos, que expressa no primeiro momento a confiança plena no amor de Deus, na graça de Deus, no cuidado de Deus, na proteção de Deus. E eu gostaria de, nesse momento, fazer uma pergunta para a sua reflexão. Em quem ou em que você tem depositado a sua confiança nesse mundo? Davi está deixando claro que no Senhor ele colocava a sua confiança. Em que nós temos colocado a nossa confiança? Em recursos terrenos? Nós temos colocado a nossa confiança nos nossos bens materiais? Nós temos colocado a nossa confiança na ciência, na tecnologia, na medicina, a confiança em sistemas e ideologias políticas e econômicas? Às vezes, observando o comportamento, o pronunciamento de muitas pessoas, dá-se a entender que tem colocado a sua confiança em muitas coisas que não no próprio Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus. O que nós precisamos nos lembrar, meus queridos, é que as pessoas podem nos trair ou nos abandonar, os recursos terrenos podem acabar, a ciência pode falhar, as ideologias políticas podem fracassar. Mas o nosso Deus é um Deus que não muda, é um Deus que não nos abandona, é um Deus que não falha, é um Deus fiel, é um Deus que cumpre o seu plano, o seu propósito e as suas promessas nas nossas vidas. Por isso Davi está expressando a sua confiança plena no Senhor, assim como fez no Salmo 56, versículos 10 e 11, quando ele diz: em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e não temerei. Nesse Deus ponho a minha confiança e não temerei. Jeremias, capítulo 17, diz que bendito é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Então que nós possamos olhar para o testemunho, para o depoimento de Davi, seguir o seu exemplo, colocarmos a nossa confiança unicamente no Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, nós vemos que Davi faz não apenas uma declaração de confiança, mas ele faz também uma declaração de propósito. Nos versículos 4 ao versículo 12, Davi faz aqui uma declaração, as justificativas pelas quais ele tomou a decisão de viver dessa forma, de proceder dessa forma, de agir dessa forma. E qual era o propósito de Davi, que fica claro neste Salmo 27? Em poucas palavras, Davi está deixando aqui claro o seu propósito de buscar intensamente o Senhor. No versículo 4, nós lemos: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi certamente não tinha a intenção de pegar a sua mudança e transferir-se para o templo
até porque o templo não havia sido ainda construído naquela época. Mas ele está demonstrando aqui o desejo do seu coração, o propósito do seu coração de ter uma vida vivida na presença do Senhor. Uma vida de intimidade com o Senhor. Uma vida de busca intensa pelo Senhor. E ele declara a justificativa nos versículos seguintes: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Ele está dizendo, olha, a minha decisão, o propósito do meu coração é buscar a presença do Senhor. Porque o dia da adversidade chegará. Assim como chega para todos. Mas ele está dizendo, no dia da adversidade, o Senhor me acolherá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Nos versos seguintes, nós vemos Davi reafirmando esse propósito do seu coração. No versículo 8, por exemplo, ele diz, ao meu coração me ocorre, buscai a minha, compartilhando conosco uma voz que ele ouvia do seu próprio coração. Não era uma voz externa, era a voz do seu coração. E certamente essa voz do seu coração era uma voz movida pela ação do próprio Deus do seu coração. Ele diz, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. E ele diz, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Buscarei a presença do Senhor. E ele continua, então, apresentando as suas justificativas. Versículo 10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Pode ser que o meu pai me desampare, pode ser que minha mãe me desampare, pode ser que as outras pessoas me desamparem, pode ser que os outros recursos aos quais eu poderia recorrer sejam falhos nesse momento. Mas Davi está dizendo, eu tenho uma certeza, o Senhor não me desamparará. Por isso o propósito do meu coração é buscar a presença do Senhor, é estar na presença do Senhor, é viver na presença do Senhor. Meus queridos, buscar o Senhor em todo o tempo deve ser o firme propósito do nosso coração. Deve ser a motivação maior da nossa vida, uma busca intensa pela presença do Senhor, uma vida vivida em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, em todo o tempo todo. Esse deve ser o propósito de Deus, ou melhor, deve ser o propósito do nosso coração, porque é o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de ler alguns versos da palavra de Deus, os quais deixam muito claro que esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Deuteronômio 4, 29, diz, buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscardes de todo o teu coração, de toda a tua alma. Isaías 50, se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Lamentações 3, 25, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Mateus 6, 33, uma passagem que Jesus fala a respeito do cuidado que devemos ter com a ansiedade por conta das coisas deste mundo. Na conclusão das suas palavras, Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos irmãos, temos aqui a declaração de propósito de Davi. O meu coração me ocorre, o meu coração me diz para buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor. Eu gostaria de dizer o seguinte, se uma voz disser ao seu coração para buscar o Senhor, então busque o Senhor, porque essa voz certamente é a voz de Deus falando ao seu coração por meio da pessoa do Espírito Santo. Em terceiro lugar, nós verificamos neste salmo, que é um depoimento de Davi, no qual nós já vemos a sua declaração de confiança, no qual nós já vemos a sua declaração de propósito, nós vemos também uma declaração de perspectiva. No versículo 13,
Davi está dizendo o seguinte: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi estava falando das pessoas que se levantavam contra ele. No versículo 12, uma súplica ao Senhor: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. E então ele faz essa declaração, mostrando qual era a certeza do seu coração, qual era a perspectiva da sua alma, dizendo: eu creio na terra dos viventes. Uma outra versão da Bíblia traduziu esse versículo da seguinte forma: apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Observe bem, meus queridos, que Davi não está aqui falando primariamente de sua perspectiva apenas para a eternidade. É fato que todos os que creem em Deus, todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, todos aqueles que vivem as suas vidas na presença de Deus, têm uma perspectiva otimista, segura em relação à sua eternidade. Mas esta perspectiva de ver a bondade do Senhor, que Davi está expressando aqui nesse salmo, não é simplesmente a perspectiva de ver a bondade do Senhor na eternidade. Ele deixa muito claro, dizendo: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Em outras palavras, eu tenho a perspectiva otimista da vida, porque eu tomei a decisão de buscar o Senhor, porque eu tomei a decisão de viver na presença do Senhor. Eu tenho uma certeza, uma segurança no meu coração, e a segurança é de que, a despeito dos adversários, a despeito das adversidades, a despeito das circunstâncias contrárias, eu contemplarei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E nós precisamos ter essa perspectiva, meus irmãos, em todo o tempo, principalmente nos tempos de adversidades, principalmente nos tempos de aflição aqui na terra, alienados, com a nossa mente focada apenas numa perspectiva otimista para a eternidade. Embora isso faça parte da nossa caminhada, mas uma perspectiva otimista de que a bondade do Senhor será manifesta nas nossas vidas enquanto nesse mundo nós estivermos. Se nós não tivermos essa perspectiva de vermos a bondade do Senhor, de experimentarmos a bondade do Senhor ainda nesse mundo, meus queridos irmãos, nós ficaremos sem forças e sem motivação para continuarmos a nossa caminhada. Nós não teremos esperança em relação ao dia de amanhã. E quando nós olhamos então para este salmo, nós vemos aqui essa declaração de perspectiva, a mesma que nós encontramos no Salmo 23, no versículo 6, o qual nós lemos no início do culto, onde Davi diz: a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Durante todos os dias da minha vida, nos dias melhores, nos dias mais difíceis, nos dias de bonança, nos dias de aflição, nos dias de tribulação, nos dias em que talvez nós tenhamos que andar pelo vale da sombra da morte. A palavra de Deus está dizendo que a bondade do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Essa é a declaração da perspectiva daquele que decide buscar o Senhor, que decide viver a sua vida na presença do Senhor. Certamente
e nós veremos e lidaremos com muitas coisas e muitas circunstâncias que não gostaríamos. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo assim, um tempo inusitado, uma experiência inédita, quando de repente somos surpreendidos por uma crise que está instalada em nosso país e no mundo inteiro por conta de um pequeno vírus que tem ameaçado as pessoas, tem amedrontado as pessoas. E nesse tempo, é tempo de nós olharmos para este salmo com essa perspectiva de que a bondade do Senhor estará conosco. A bondade do Senhor nos acompanhará todos os dias da nossa vida. Então nós olhamos para este salmo, depoimento de um homem que, em meio a circunstâncias e adversidades, aprendeu a descansar e confiar no Senhor. Uma declaração de confiança, uma declaração de propósito, uma declaração de perspectiva. E essa declaração de perspectiva em relação à bondade do Senhor é fruto daquilo que nós já temos experimentado nas nossas vidas. A maior manifestação da bondade do Senhor nas nossas vidas foi por meio da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus já deu evidências suficientes da sua bondade, da sua compaixão, da sua misericórdia ao enviar o Senhor Jesus Cristo para nos redimir, para nos resgatar, para nos libertar das trevas e nos permitir andar na sua luz, caminhando seguros na sua presença, com os olhos fitos na eternidade. Eu gostaria de finalizar esta mensagem convidando você a 14, quando Davi então transmite uma palavra aos seus leitores, e é uma palavra que fala ainda aos nossos corações. Ele conclui o salmo dizendo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Meus queridos irmãos, você que está nos assistindo nessa noite, nós estamos vivendo um tempo em que estamos aprendendo a esperar no Senhor, aprendendo a descansar no Senhor. E este versículo então fala ao nosso coração, que nós esperemos mesmo pelo Senhor, que nós tenhamos bom ânimo, que nós possamos fortificar o nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança, que nós possamos continuar esperando pelo Senhor. Em seu tempo, Ele virá ao nosso encontro, ao nosso socorro e manifestará mais uma vez a sua graça e a sua bondade nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos ajude, que nós continuemos firmes, caminhando alegremente na presença do Senhor e para a glória do Senhor. Amém.